Pessoa lá. Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos de volta, né, no nosso Papo Mimo. Como de costume, né, para aqueles que infelizmente a retina não podem, né, trazer as imagens, né, só o coração, só os ouvidos é que trazem a imagem. A gente faz sempre questão de dizer onde nós estamos. Hoje está com uma novidade, né, mudou um pouquinho em relação aos outros 2 dias. Atrás de mim tem um banner, né, retratando o projeto, os 40 anos de cultura. Eu estou vestido a minha tradicional camisa listrada, né, branca e preta, assim, com coletinhos, uma mesa com um vinhozinho só para a gente não ficar com a garganta seca. Ao meu lado está o meu amigo Ayrton, bonequeiro. Ele está numa camisa azul, Ayrton? Eu azul, acho que meio sim. cinza, meio, cinza. uma coisa assim, né? Uma calça bege. Não, Aqui meu amigo e irmão também, Pirelli, Claudinei Pirelli, vestido uma jaqueta azul, uma camisa listradinha também. Então essa é o formato do nosso programa, né, do nosso bate-papo. O Papo Mimo, na realidade, para quem não sabe, o mimo, né, em português, claro, todo mundo sabe, é carinho, é dengo, é um ato de gentileza, né, quando você dá um presentinho gostosinho para alguém. Mas eu tive a oportunidade de viajar muito em cidades, principalmente de língua espanhola, e no espanhol mimo é mímico, né? O mimo é um mímico. Então eu falei, esse nome está perfeito. Que a ideia é exatamente essa, é um papo carinhoso, mas com um mímico. Então a brincadeira do Papo Mimo, por isso nosso programa que fala um pouco dos 40 anos, o que foi essa coisa, né? Eu estou completando 40 anos de carreira, mas tive a oportunidade, como os dois que aqui estão comigo, tanto o Pirelli como o Ayrton, de vivenciar um momento de ebulição, né? A gente praticamente fomos... não diria semeadores, porque algumas pessoas antes da gente já faziam, mas a gente teve no processo, né, de firmar, né, de estabelecer, de brigar, inclusive, para que houvesse espaços culturais e tal. E hoje, então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Bom, Pirelli é um produtor renomado na cidade, que faz trabalhos fantásticos ao longo de muitos anos. Daí a gente já trabalhou... Quase 40. Já. Quase 40. Daqui a pouco vai ser o dele, né? Daqui a pouco é o programa dele. Então, o Pirelli, a gente já se conhece, o Pirelli acho que tinha uns 16, 17 anos, né, mais ou menos, né? Quando eu tinha 16 anos, Quando eu tinha 16 anos, e já fazem 35 anos. 35 anos. Então, ele passou a produzir, eu fazia trabalhos de escola, né, a gente tinha, uma das formas que a gente tinha de sobreviver, a Ayrton fez muito isso, que era a relação direta com a escola, vendia o espetáculo para a escola, por ingressos sempre de valores muito acessíveis e tal. Então o Pirelli a gente se conhece desde essa época e desde então a gente está sempre, né, passando um pelo outro de alguma forma, ou produzindo alguma coisa junto, ou com empresas juntos. Então a gente tem uma história aí ao longo desses 40 anos. O Ayrton, a gente se conheceu na época do Retalhos, né, Ayrton? Retalhos, isso. A gente se conheceu na época do Retalhos, o Retalhos foi meio precursor desse nome meio fora de... porque né? lá no Gama tinha o Trapo. Aí surgiu o Retalhos, aí veio o Trapo no Gama, o Farrapo na Ceilândia, né? E o Mulambo... Mulambo na Ceilândia. Acho que Braslândia não foi no Farrapo? Eu não me lembro. Uma época de roupa estragada. De roupa rasgada. De reconstituir roupas, né? E eu lembro que quando a gente escolheu lá o nome Retalhos, era um pouco por isso, né? Eram pedaços de coisas que se juntavam e viravam uma grande coxa de trabalho e tal. Então é isso, e aí eu vou passar a bola primeiro pro Pirelli, o Pirelli, né, como produtor, e a gente, qual é a ideia? Falar um pouco, Pirelli, sobre o retrato desses últimos anos, e claro, fazendo um paralelo com hoje, né, não dá para negar, né, o que a gente tem vivido hoje enquanto artistas, né, o que nós estamos passando hoje em dia enquanto artistas, né. Então acho que seria legal fazer um pouco dentro da sua história pra gente, afinal, né, eu fico brincando, até o Neio teve aqui, eu falava, nós fomos pilares de um processo, né, a gente, por aquelas primeiras estacas, né, que foram fixadas para que as coisas acontecessem e tal. Então é isso, meu amigo Pirelli, é com você. Bom dia, boa tarde a todos e todas e todos que nos assistem aqui pela TV Comunitária de Brasília, TV Livre. É um prazer estar aqui no Papo Mimo, está muito mimoso aqui o cenário, a proposta, Miguel, está tudo muito legal. Prazer estar com o Ayrton, essa figura histórica do Teatro de Boneco de Brasília, da cidade do Gama, que é uma referência
da produção de teatro de Brasília. Miquel, só fazendo a correção, a nossa relação antecede aos projetos escola. Nossa relação começa profissionalmente com o Beijo no Asfalto, em 1987, quando eu não estava trabalhando escola. a relação produtor, né? Eu fui atuar no espetáculo, acabei produzindo junto com você. Verdade. Foi minha primeira produção, que a primeira tinha sido na Academia Image de Itaguatinga, uma festa de final de ano da academia, que era, se não me engano, Revolta dos Brinquedos, que a Patrícia fez, e eu produzi e inventei que queria ser produtor. Queria divulgar aquele negócio que eu fazia aula na academia, aí eu fui divulgar. Depois conheci o Miquel, já tinha conhecido o Miquel, mas fui atuar no espetáculo Beijo no Asfalto e acabei produzindo junto com ele e outras pessoas. É um coletivo de produtores, tinha mais produtores do que elenco. Mas que foi super bacana. E é bom registrar isso, que lembrança boa, Pirelli, porque eu lembro que tinha os prêmios, né? E a produção do Beijo no Asfalto, que era a melhor produção de 1987 pela Associação Produtora de Arte e Cultura, a APAC. Beijo no Asfalto foi a melhor produção do ano. E aí eu acumulo 2 prêmios nesse ano. Porque no mesmo ano eu produzi também a Maura Baior, minha segunda produção. Produção de espetáculo comercial. Quando Somos Borboletas, que Maura estava acabando de chegar do Japão, depois de ter ficado 2 anos estudando com o caso ONU, e foi um grande desafio produzir, assim, a segunda produção minha, produzir logo a Maura Baior, que foi aquele, né, Teatro Nacional. Teatro Nacional, uma loucura. E aí, nesse mesmo ano, no ano seguinte foi no ano seguinte, porque o prêmio da APAC no ano seguinte, na campanha da Kombi, que é um momento histórico importante da produção cênica de Brasília, o projeto das Kombis que a Associação de Produtores fazia, que todas as férias todos os espetáculos que circularam do ano passavam uma temporada naquele mês de janeiro e fevereiro, no plano piloto, na cidade, era uma efervescência no teatro da cidade. E quando Somos a Borboleta e o Amor Bruxo, que foi o espetáculo da Denise Zenica, que também foi minha terceira produção, os dois também ganharam o prêmio dos melhores espetáculos da temporada de 98, que foi janeiro, né, já de 88, da campanha das Kombis. E aí a vida seguiu. A minha relação com o Miquel se deu. A partir daí foi por muitos anos, produzindo espetáculo nas escolas, produzindo depois outros espetáculos, produzindo a festa que ele foi Amigos, que foi dirigida pelo Zé Nobre em 88. Zé Nobre, saudoso Zé Nobre, que fez a direção de uma atividade no Teatro Nacional, que era com o objetivo de arrecadar fundos para o Miquel viajar para a Europa, ficar uma temporada, só que a gente não conseguiu arrecadar nada, mas foi uma festa linda. Mas a festa foi bonita, ele pode até não ter levantado a grana. E aí eu quero até tocar nesse ponto aí que eu acho, assim, todo carinho, amor e respeito, né, a nova geração. Em nenhum momento vou dizer o que eu vou dizer agora como antítese ou contraponto, não é nada disso, é que a gente naquela época o fazer era apaixonado só. Hoje ele é apaixonado, mas já tem uma diretriz empresarial que cuida, que vislumbra a possibilidade de ganho, de recursos, etc. Que está absolutamente correto. Mas é que naquela época a gente era movido pela paixão. Era mais paixão, né? A gente tinha as constantes discussões entre o sindicato e a gente, né? Os amadores e os profissionais. E sempre havia briga entre o SATED e os amadores. Cara, é verdade. E tinha também uma discussão meio territorial, né? Que eram os da satélite e do plano piloto. Isso era uma coisa que não era positiva. Depois isso acabou. Hoje não existe isso, né? Também porque as cidades satélites se firmaram como grande polo da produção cultural da cidade, né? E é legal falar isso na época do Retalhos, que acho que contribuiu muito, né? Naquela época que tinha o movimento, Semana de Arte e Cultura Itaguatinga, que aí Itaguatinga meio que recebeu esse título de fora do eixo, né? A gente, os termos que eu lembro que os jornalistas usavam na época, né? Que era meio uma cidade fora do eixo e tal. A produção fora do eixo. A produção não estava aqui, né?
Então, se acontecia faculta, se acontecia Semana de Arte e Cultura, Itaguatinga, você tinha várias atividades que Itaguatinga chamava para tirar um pouco, né, o foco. E pegando o gancho já da Semana de Arte e Cultura, a gente mesmo se conheceu, acho que num encontro, numa apresentação do Mulambo, lá em Ceilândia, e a gente veio discutindo como realizar a Semana de Arte e Cultura no Gama. Nós dois íamos discutindo essa questão. Quer dizer, em 80 e lá vai atrás. Porque nós somos... no fundo, acho que porque se a gente for escarafunchar um pouquinho, a gente se conhece um pouco antes, né? Bem antes, eu sou aluno do Centro 2, lá perto da PM. Não sei se foi o mesmo ano que você estudou. Não. Você é 63 também? Não, você... Não, sou 64. 64. Então a gente tinha aquela coisa dos times de futebol, sim, que era o Márcio Vietes, né? Tinha os times das meninas de futebol, não sei o que, lá naquele colégio ali perto da... O CG. Não, aquele lá perto da 31, lá no Gama, lá, é o 2, né, eu acho agora. É o 2, mais. Mas assim, ou seja, essa movimentação, né, essa aproximação, né, era muito apaixonada, né, assim, a gente tinha a paixão, né. E a gente teve uma coisa comum que foi o H. Pampanatas. Sim. Ele primeiro veio no Gama, deu uma oficina, e no ano seguinte voltou, aí fez oficina pelo Projeto Plateia, em Itaguatinga. Aí a gente outro dia estava até conversando sobre essa questão do H. Pampanatas. Eles estiveram no Gama, depois estiveram, e voltaram no ano seguinte. Isso nós estamos falando da década de 80, né? Que é a década que a gente tem eu cheguei em Brasília em 85, na efervescência fora do normal. Brasília, capital do rock, aquela loucura. Sim. E o Projeto Plateia, eu acompanhava o Projeto Plateia, tudo que era lugar, assim, tudo. E tinha o projeto dos pés à cabeça, vocês lembram disso? Que rolava oficinas. No foyer? Tudo que era lugar. Tinha todas as cidades no foyer. Foi lá que eu conheci Eliana Carneiro fazendo oficina com ela. Foi lá que eu fiz oficina com o Beto Pedacinho também. Era um projeto da maior relevância para a cidade. E tinha a faculdade do Sina, com aquele calor de gente querendo estudar, de todos os artistas de teatro que já tinham história na cidade como ator, como diretor, foram estudar no Sina. Então era um ponto de encontro. Foi quando eu entrei também na faculdade em 88. E acho que naquela época também tinha uma coisa, que você falou de sindicato, não especificamente no caso dessa peleja, né, amador versus profissional, mas a questão dos sindicatos naquele momento também era muito importante pra gente, né? Eu lembro, todos nós, de alguma maneira... Só o nosso que era pelego, os outros não eram. Era e continua sendo, né? A gente fazendo atividade pro Sindicato dos Bancários. Ali era fundamental. Quer dizer assim, aquilo ali é infiltrado, aí vamos lá. Eu com o boneco gigante, ele... Aí vamos lá, aí encostava no cara e chamava o cara do sindicato pra tirar foto do... Era o Josuí, acho que até o Josuí, Chegava, era o Wilson, não, bancários era o Wilson. Aí chega lá, vamos tirar uma foto ali, aí chegava, abraçava o cara que o Miquel se identificava como infiltrado, a gente abraçava o cara e revelava. Mas esse negócio de infiltrado era muito sério. E o cara vazava, velho. Eu até contei pros meninos lá em casa, né, a gente se reúne lá, uma galera de vez em quando conversa, eu tava contando de como funcionava essa coisa do peso da ditadura, né. Eu lembro que uma vez deu uma paralisação do Sina, a gente lá no meio da história, e alguém mais, né, efusivo e tal, o do Sina tem aquelas 3 degrauzinhos, né, aí a assembleia, eu era professor e tava na paralisação, e alguns mais efusivos, aí um cara todo de jeans e de bolsa de couro, não sei o que, e ali na movimentação, de repente você só vê esse sujeito passando a mão no pescoço de um dos meninos da comissão da manifestação, que era o que estava mais puxando, tal, e já arrasta ele e leva. E parecia um aluno, né? Tinha muito isso. Tinha muito os infiltrados, precisava identificar mesmo, né? Esse cara, ele ainda batia assim, aquilo lá, vamos lá com ele. E é um boneco gigante, né? Ele ficava incomodado. Quando a pessoa ficava incomodada para tirar a fotografia e ir embora, você podia saber que ali tinha alguma coisa. Então eu acho que esse período nosso, né, foi uma boa semente, né? Por falar em semente, a gente tem que trazer semente aqui também. Vou descer aqui. Foi uma boa semente, né, que a gente acabou
alimentando e criando tal para a galera que está aí hoje, né? E tinha seminários de cultura com outro caráter, assim, eram os seminários que eram seminários da comunidade, quem promovia era a própria comunidade, quem idealizava, quem puxou discussões de políticas culturais do Distrito Federal. Foi o movimento cultural por meio do seminário de cultura que era assim, o apoio. Esse dia o Sota postou no grupo um folhetinho chamado Primeiro Seminário de Cultura do DF. Realização, Movimento Cultural do DF, apoio, Secretaria de Cultura. Não, a gente faz parte da criação da FETADIF. Sim. Né? Que tinha Cacá, como foi o quê? O Cacá foi o primeiro? Não, não sei se foi o primeiro não, mas teve Cacá, Aeron foi presidente, Cacá foi presidente, Nilcinho foi presidente. Ou seja, tinha uma coisa muito gostosa de fazer, tem ainda, né? Fazer é sempre muito gostoso. É lógico que quando a paixão fala alto, eu acho que ela tem um peso agradável, né? Assim, e eu lembro que quando a gente viajava, não sei se você chegou nos festivais, você chegou aí, mas eu lembro que a gente fazia vaquinha para vender camiseta, para não sei o que e tal, para produzir, para poder ter o dinheiro para ir ao festival, né? Era uma coisa que a gente brigava para estar lá, né? A gente não queria saber, queria saber que tinha um lugar para dormir e onde comer. Aí o resto... E um apoio para passagem de ônibus. Apoio para passagem. E aí o apoio para passagem, às vezes você não conseguia institucionalmente, quando quase sempre não conseguia, aí você saía rodando o famoso livro de ouro, lembra? Vocês se lembram do livro de ouro? Oxi! Hoje não tem livro mais nem de prata, nem prata, né? Hoje é a internet, né? Que hoje é vaquinha online. Virtual, né? Tal. Então, mas naquela época tinha uma coisa mesmo de a gente, eu lembro... Mas não, existia uma solidariedade mais também entre os artistas. Era menos competitivo. E era menos gente também, né, fazendo isso, né? Então, uma coisa era ter 10 pessoas procurando meios para ir para um festival. Hoje você tem 100 talentos de sobra em Brasília que está querendo ir para festivais, precisando ir para festivais. E acho que essas brigas, igual você falou, né, o Seminário de Cultura que foi criado pela comunidade cultural, hoje faz com que algumas ações aconteçam, né? Hoje você tem uma Conexão, por exemplo, né? Que a gente era inimaginável você ter naquela época um projeto como Conexão, né? Que é que você pleiteia fazer um curso fora, seja fora da cidade ou seja fora do país, e aí você apresenta um projeto. Mas isso tudo, para a galera que não vivenciou, eu acho que por isso que eu queria muito falar desses 40 anos, é porque às vezes a gente tem um problema com a história, né? Parece que a história ela vai tentando apagar as ações, né? E aí, como eu falava com o Né, eu falava com o próprio Reni, Humberto, ou seja, tiveram uma série de ações que levaram aonde nós estamos, né? Ou seja, ainda que haja uma série de perdas, né? De repente você vai lá, você tem um fundo de cultura que antigamente era imexível, e aí hoje, né, de repente já tiveram leis que foram lá e tirar. Por outro lado, também você tinha um fundinho antigamente, né? Que foi uma grande vitória quando em 93, foi na 92, 94, por aí, que criou-se o fundo, numa lei, inclusive do deputado distrital, né? Do Magela, que ele criou o fundo, foi uma lei dele, né? O fundo e a lei de incentivo à cultura. Quer dizer, era um fundo que não tinha, do ponto de vista do valor dele, o volume era algo insignificante. Era 2 milhões. Se fosse 2 milhões de reais, mas era algo de uma importância para realizar um projeto significativo. Hoje nós temos um volume, é o maior fundo do Brasil, um dos maiores fundos do Brasil. É o do Brasil. É do Distrito Federal, mas com suas distorções também, né? Sim, verdade. Mas de qualquer maneira, o que a gente... na realidade, quando eu propus conversar, criar esse programa, usar, né, essa minha trajetória para transformar, eu falei, são 40 anos meu, mas não são 40 anos que eu criei, né? Eu vivenciei com as pessoas, o resultado do que eu sou é a minha convivência com o Pirelli, com você, com o Humberto, com todo mundo. Quer dizer, eu sou fruto dessa relação com as pessoas. Então eu queria falar assim, peraí, gente, então a gente precisa dizer para as pessoas. As pessoas precisam saber como era, e aí eu te jogo como pergunta mesmo, como era fazer teatro há 30 anos? Fazer teatro de boneco, né? Quantos anos vocês estão fazendo teatro de boneco especificamente? O Bagagem vai completar
Está com 38, a gente já vai em 23, vai completar 40 40 anos também. do bagagem, Do bagagem, fora a especificamente. minha trajetória anterior, que era escolar. Que era escolar. Então, por exemplo, como era fazer isso? Assim, acho que é legal as pessoas saberem. O que era fazer teatro de boneco em Brasília, né? Principalmente porque é a característica de teatro de boneco, mais forte, até vem mais lá da região Nordeste como a Mulengo, né? Ou então aquela coisa mais acabadona, mais profissionalzona, né? Então, o que era isso? Como é que era isso, fazer teatro de boneco, quando vocês começaram? Ah, foi lindo, maravilhoso e pronto? Foi lindo e maravilhoso, mas não pronto, né? A gente, na verdade, nós gostamos do espetáculo de teatro de bonecos, é esse o caminho. Aí eu e Antônio começamos com o teatro de bonecos, e o queijo, o Adilson, queijo. Mas era despretensioso, a gente queria trabalhar, mas não pensava na questão futura de que iria dar certo ou não. A gente queria aquele momento e aquele momento se eternizar. Eu ficava até brincando de uma forma poética, meio besta. Eu dizia assim, poxa, eu sinto o teatro na palma da mão, mas não consigo fechar. Né? Eu ficava, às vezes eu olho assim, poxa, mais piegas, mas era aquilo, né? Aí hoje eu fechei a mão, né? Na verdade consegui segurar e hoje trabalhando. Tanto que a gente, hoje estamos juntos, né? Estamos juntos, trabalhando. Sabe, a gente, tanto eu como a Ayrton, a gente está num projeto educacional do Detran DF, né? Tá. Aí o Ayrton vai com boneco, né? Eu tenho uma trupe, né? 2 deles até me ajudam aqui no projeto do programa. A gente vai com uma trupe. Isso também tem as mimiquetes. E aí a gente vai, né, com o projeto e é uma forma, inclusive, de sobrevivência. Mesmo a gente, né, aí é onde entra a história do profissional e tal, né? Então é uma relação extremamente profissional, né, nesse trabalho com o Detran. E confesso, eu tenho, né, uma parceira de trabalho, que é a Carol Lira, que a gente se conheceu há algum tempo e ela fazia um comentário muito interessante, né? Falei, gente, eu não imaginava a história da sobrevivência com a arte, né? Assim, ela falou algumas vezes da surpresa, né? Quando ela passou a conhecer, conviver mais de perto com os trabalhos e tal, que ela não imaginava muito essa possibilidade da sobrevivência, né? Porque é a coisa mais complexa no fazer, né? Exato. Sobreviver. E aí vem uma coisa, como é que é isso, Pirelli? Como é que é produzir para sobreviver? Porque uma coisa assim, é produzir para acontecer. Sim, eu vou fazer neste sábado 13, inclusive quem estiver escutando e quiser dar uma passadinha por lá, dar um abraço, assistir um espetáculo de mímica, nesse sábado 13, vai acontecer uma festa lá, né, no espaço que é a minha casa, mas que está virando um espaço de cultura, que é o espaço Mimo, Casa do Miquéis. Vai acontecer um evento. Então a gente está produzindo para acontecer. Não é para sobreviver. Não, na Que realidade, diferença. pelo contrário, a gente vai, né, tirar dinheiro e vai fazer, né, um movimento e para que ele aconteça de forma, né, como a gente quer comemorar. Mas como é que é tentar fazer para sobreviver? O que caminhos você percorre ou percorreu? Ou o que você vê outros artistas percorrendo e correndo atrás? Eu vou voltar também lá no início da década de 90, quando eu me recordo que eu estou subindo o elevador do Sina, já quase terminando o curso, está Humberto Pedrancini no elevador, e eu tinha comentado com alguns amigos que queria desistir de produzir. Eu já produzia há 5 anos e eu estava uma efervescência na produção. Produzia o Miquéis, produzia Maura Baior, estava produzindo um grupo de várias pessoas de dança da cidade. Dança lá, né, na época, proposta de dança, várias coisas, cenas da cidade, e eu produzia. E não ganhava dinheiro. Passava dificuldade para pegar o ônibus para ir para casa, da faculdade. E tem que pedir dinheiro para um espetáculo belíssimo, maravilhoso. Depois voltava para casa. Voltava para casa sem nada e tem que pedir dinheiro para o irmão que trabalhava, porque a gente não trabalhava, porque era produtor e artista. Aí no elevador o Humberto falou assim: Pirelli, soube que você está querendo desistir da produção. É verdade? Naquele tom dele, né? Bem sério. Falei, Humberto, não estou conseguindo, não sei o que, não dou conta, assim, eu tenho que trabalhar, arrumar emprego. Ele, não faça isso. O teatro precisa de você em Brasília. Assim, aquilo me tocou de um jeito, assim, que falei, caramba, se o Humberto está me dizendo isso, por que eu vou desistir desse negócio? Não vou desistir. Segui.
né? É claro que a gente tinha paixão, a gente sobrevivia com bem pouco, né? Se a gente ganhasse um espetáculo, passava um mês, 2, 3 meses fazendo uma produção. Para apresentar 3 vezes. Para apresentar 3 vezes, ganhava um cachezinho. Mas aquilo nos alimentava o suficiente, era o suficiente para nos alimentar, né? Agora, assim, a vida vai criando uma dinâmica e necessidades, né, suas e de família, que você vai precisar buscar outra forma de que a sobrevivência não dependa só do teatro. Eu tive a sorte de fazer grandes produções, de ganhar dinheiro com produção. Tive também o azar de perder muito dinheiro com produção. As 2, 3 primeiras produções que eu fui de fora, que resolvi ir para a produção, ser produtor de espetáculo de fora, de shows, foi só ferro. Foi só ferro, né? Sim. Um atrás do outro. Aqueles barra pesada, aquelas 3 oitavos. Que você não tem, que você não tem capital nenhum e se ferrou, né? Ou então você passar por situações assim, eu lembro, eu produzia à época Teatro Nacional, uma produção nacional, e meus pais, na ocasião, tinham mudado para Ceilândia, eu estava morando com eles, antes de eu morar sozinho. E eu pego um ônibus, depois da produção, para ir para Setuó, na Ceilândia. Aí um funcionário do teatro fala assim, encontra alguém do teatro, fala assim, uai, Pirelli, você está pegando para onde? Falei, lá para Ceilândia. Como assim? Você mora na Ceilândia? Leva um susto, né? Eu moro na Ceilândia. Cheio do glamour, né? Esse aqui no plano. Pois é. Mas aí depois, eu tive a sorte de passar por vários processos que me deram a condição de ter projetos que dessem bom resultado, além de ter vários momentos também dificuldades, mas eu tive a oportunidade de lidar com o mundo da gestão também cultural e da gestão nos espaços de governo, que é onde, na verdade, eu pude fazer as duas coisas. Eu garantir a sobrevivência por meio de uma função de trabalhador, né? No meu campo, na área da cultura, ou bem próximo a isso, e continuar produzindo. Mas a sobrevivência, para quem tem paixão, porque quem não tem paixão, eu continuo apaixonado pelo que eu faço. E aí você sobrevive com a paixão. Eu sempre faço com paixão. Eu não faço produção, posso até fazer produção comercial. Faço produção comercial, mas é uma produção comercial que eu me vejo nela, que eu tenho um gosto por aquela música que eu estou produzindo. Eu não faço produção comercial de um show de uma música que eu não gosto. Eu tenho nunca fiz um show sertanejo da minha vida. Não é nenhum preconceito. É um gosto, talvez um gosto errado, porque poderia ganhar muito mais dinheiro. Mas não é simples. Para a gente, produtor, tem mais mobilidade, você produz um, produz outro. Para o artista, tem mais dificuldade. A gente, pelo menos, eu posso produzir o Miquel, para produzir o Ayrton ao mesmo tempo, posso produzir. Aí você vai fazendo. Agora, o artista, ele precisa de. Né? Entra uma das coisas que a gente deverá fazer uma prosa no próximo, né? Porque vem a Marília, né, lá do Espaço Imaginário. Por que eu estou falando do próximo? Porque é impressionante. Eu cheguei, quando fui montar o programa, meia hora é tempo pra caramba, né? Só para avisar que você já acabou. Já estourou, ou seja, não deu nem pra gente falar de muita coisa, mas falamos de muita coisa. Ou seja, não é nem 10% do que a gente poderia. Mas é isso, eu acho que assim, a ideia é que a gente tenha na memória, né, essa vitalidade que é fazer. Eu digo, no dia que eu eliminar a paixão do meu trabalho, eu deixo de fazê-lo, assim, não passa a não ter mais. E aí, para finalizar, Cabra, fale um pouco rapidamente mesmo, que já levantaram a plaquinha assim. A produção já avisou que já está esgotadésimo tempo. Não, aqui assim eu vim para celebrar junto com vocês. Né, com você principalmente. E nossa história se confunde muito, né? Muito. A gente não teve nem tempo de falar no Papanatas, que foi um grupo que puxou a gente, né, e toda essa trajetória. Se a gente está aqui hoje, é porque no passado a gente insistiu de forma poética, né? E chegamos hoje, continuamos. Essa coisa da poesia, do trabalho é muito bom. Toda vez que a gente consegue o serviço, faz uma apresentação. Hoje, agora mesmo, estava numa apresentação muito massa. Porque toda apresentação, mesmo que seja um espetáculo e já tem 15 anos, é a primeira apresentação. É única. Bom, gente, um brinde, então. Um brinde aos 40 anos de Miquel, da produção cultural da cidade. Tem muita história. E é isso, esse foi mais um dos nossos encontros, mais um Papo Mimo. E estaremos de volta na próxima, aliás, acho que eu estou indo para a câmera errada, que minha câmera é aquela. Então, na próxima terça-feira,
Às 17h30 estaremos de novo com mais convidados, conversando sobre os últimos 40 anos, né? Lógico que é uma simbologia, mas os últimos 40 anos da cultura no Distrito Federal. A todos, um excelente fim de semana. Ok?